Olá, gente. Boa noite, tudo bem? Conseguem me ouvir bem, me ver direitinho? Conseguem me ver, gente? Me ouvir direito? Podemos iniciar a nossa aula? Bom, vamos dar início, né, ao terceiro módulo do curso de mestrado em psicanálise clínica, com a disciplina Ética da Psicanálise. Eu sou professora Débora Monteiro e estarei junto com vocês nesse processo, tá? E vamos iniciar. Bom, aqui são algumas das minhas formações, né? Eu tenho formação em mestrado e doutorado em psicanálise, sou formada em letras, sou graduada em coach de desenvolvimento humano, estou cursando, né, pedagogia, tenho especialização em autismo, transtornos globais do desenvolvimento, em educação especial inclusiva, neurociências clínicas, cognitivas, e também estou concluindo a especialização em psicopedagogia. Atualmente, eu atuo em duas escolas, né, e estou aqui coladinha também com o Sertoama, né, e o professor Manuel. Então, vamos lá. Vamos dar início à nossa reflexão. Eu gostaria que todos se sentissem muito à vontade para dialogar, para fazer com que a nossa aula realmente seja dinâmica. Então, se vocês quiserem falar, complementar, perguntar, podem sinalizar e realizar suas perguntas, tá bom? E dúvidas. Ao final, teremos um bate-papo, mas eu já deixei em aberto aqui, né, para a gente estar discutindo. Afinal de contas, né, o mestrado é para realmente fomentar um pouco mais essas discussões, tá bom? Vamos seguindo. Bom, discutir ética em psicanálise é um conceito que necessita de análise singular que ultrapasse o conceito que comumente atribuímos. Quando a gente pensa em ética, né, vem logo aquele conjunto de normas e padrões à nossa mente, né? E segundo Cotrim, a palavra ética vem do grego éticos, que significa costume e comportamento, e pode ser compreendida como a disciplina filosófica que reflete sobre os sistemas morais elaborados pelos homens e compreende a função das normas, né, de interdições ali de cada sistema. Ou seja, como eu falei há pouco tempo, é o conjunto de normas, né, que rege aquele lugar, aquele ambiente, aquele grupo de pessoas, aquela instituição. Então, ética é isso, é o conjunto, né, é o apanhado de costumes, né? Só que nós vamos pensar aqui na ética para além da filosofia, tá bom? Vamos seguindo. A filosofia e o homem. Nesse sentido, para a filosofia, o homem possui valores próprios, né, que regulam a sua vida em sociedade. E como já disse Aristóteles, o homem se difere pela maneira, se difere, né, dos animais pela maneira, sua característica humana e o sentimento de possuir, né, o sentimento do bem, do mal, do justo e do injusto. Então, o homem tem essa capacidade, né, de pensar, né, pensar criticamente, pensar para além do que é visto. Então, é assim que o homem ele vai se diferindo ali dos animais, segundo Aristóteles. Ética para além da filosofia. É necessário considerar que há algo mais do que a ética proposta pela filosofia, pois basta olhar com atenção para as atitudes dos homens para perceber suas ações destrutivas, né?
Então, apesar de muitas pessoas se autodeclararem, né, éticas, a gente vê aí que muitas pessoas têm ações, né? Ações destrutivas, elas fazem parte ali do ser humano, né? Do entorno. Sempre vemos e percebemos as ações dos homens ali causando a destruição. Para Freud, o maior estorvo à civilização é a inclinação constitutiva dos seres humanos para a agressividade mútua, né? Então, para além do homem destruir a natureza, né? Destruir muitas coisas ali ao seu entorno, eles se destroem entre si, né? E essa agressividade está relacionada à pulsão de morte, que é um conceito freudiano, lacaniano, que significa a força necessária ao funcionamento da subjetividade humana, mas que leva o sujeito à sua própria destruição, né? É a pulsão de morte, Eros e Thanatos. A gente viu isso, eu acredito que vocês tenham visto, né? Esses conceitos. É importante a gente se apropriar, tá bom? Desse conceito, é a pulsão de vida, a pulsão de morte, para nós mestrandos, vocês mestrandos, né? Nós que estamos nessa área, é importante a gente dominar esses conceitos, né? Bases fundamentais aí da psicanálise. Bom, o que é o bem para o homem? Para responder essa questão, utilizamos, né, como referencial teórico a psicanálise sobre a ótica de Freud, o criador do método da associação livre. É importante que a gente nunca perca de vista, né, o método criado por Freud. Se a gente se declara psicanalista, mestre, doutor em psicanálise, o método é esse, associação livre. Usado para tornar conscientes os conteúdos inconscientes, né? E Lacan, que atualizou os conteúdos de Freud e avançou aí teoricamente. O que define a ética na psicanálise? Bom, a ética na psicanálise, né? A ética dentro da psicanálise é o seguinte: a gente considera o inconsciente e toda a sua verdade, né? Então, a gente vai entender um pouquinho mais esse conceito mais à frente, tá? Mas o que define a ética na psicanálise é o fato de que, nesse caso, se considera um inconsciente toda a sua verdade. Inaceitável para aqueles que consideram apenas o campo da consciência, né? Então, esse é o diferencial da psicanálise. É para além do que é visto, é para além do que está posto ali, certo? A verdade do sujeito é de que há um mal-estar inerente à condição humana. Isso também é importante, a gente vai entender um pouco mais sobre isso lá na frente. É nossa função, um psicanalista ético, um mestre ético, né? Ele não estar ali para necessariamente tirar aquele mal-estar da pessoa. A gente não pode se colocar nessa condição, né? Através do método da associação livre, a pessoa vai encontrar caminhos para ela mesma, através do seu conjunto de ética, né? Digamos assim, o seu conjunto ali de noções que permeiam a sua vida. Através disso, ela vai criar caminhos para resolver o seu mal-estar. É ético da nossa parte não querer ser o salvador da pátria, a salvadora da pátria. Vamos seguindo. Isso não deve nos aborrecer ou enfurecer, né? Essa ideia freudiana deve ser entendida como auxílio à compreensão do psiquismo humano. O homem falha. O homem falha no trabalho, no amor, não é rico o bastante, não é belo o bastante. Se fosse tudo isso, ainda assim poderia dizer que ele não é feliz o bastante. Assim, a partir disso, é possível inferir as falhas fazem parte da constituição psíquica do homem, fazem parte do cotidiano do homem, né? Dizemos que o homem falha em suas escolhas, em suas atitudes, causando mal, sendo injusto.
apoiando o conceito nomeado por Lacan como falta a ser. O homem falta a ser muitas coisas, né? São muitas incompletudes, né? A qual, por ser necessária e constituinte do homem, não pode ser eliminada. O que é que vocês acham? Que é possível não falhar? É possível não falhar tanto? Né? Cada pessoa tem um ponto de vista aí, né? E eu quero que a gente vai bater um papo sobre isso no finalzinho. A qual, por ser necessária e constituinte do homem, não pode ser eliminada, pois embora a fantasiosamente, né, o homem eleja objetos com o intuito de burlar, sempre faltará algo ao homem. E essa falta, como é que elimina essa falta? É função do psicanalista, né, ali que está no processo de análise ali do seu paciente, eliminar essa falta? É ético, seria ético você querer ser o educador, a educadora da pessoa, né? A gente vai deixando aí as incógnitas. Isso não remete a uma perspectiva infeliz, mas nos conduz em direção a uma reflexão crítica sobre a ética na vida humana. Sobre a eficácia terapêutica. Lacan diz que para medir a eficácia terapêutica é preciso observar o efeito da análise sobre o gozo obtido pelos sintomas. Os sintomas são as queixas dos nossos pacientes, né? E a construção de um saber pelo próprio sujeito a partir da análise, é aquilo que eu falei. É o paciente quem vai construir os caminhos. Não é nossa função trazer respostas prontas ou eliminar a falta de ninguém, né? Cada pessoa vai chegar ali. A psicanálise é justamente a cura através da fala, né? Então, através da fala, a pessoa vai se autoanalisar. Muitos dizem, né? E eu costumo dizer, eu que faço terapia também, que a terapia ela começa após o encerramento da sessão, porque é a partir dali que a gente vai refletir e vai ruminar tudo aquilo que é conversado, que é posto para fora no divã, né? Então, não é nossa função muitas coisas, que às vezes a gente acaba ali achando que é nossa função trazer uma resposta pronta, mas não é bem assim, né? A ética na psicanálise é mediada de ponta a ponta por um saber insabido. Às vezes o paciente ele nem sabe que tem a resposta para a própria questão dele, mas ele tem essa resposta. Por um saber que é da ordem inconsciente e que precisa ter vazão na análise através da escuta. Ou seja, a gente fala menos, né? Logicamente, ouve muito mais, porque a gente precisa dar vazão a esse inconsciente. A gente precisa deixar com que os devaneios da pessoa seja exposto, venha para fora, né? Este saber ensina e ensina quando menos se espera e bifurca um discurso coerente e lógico. Como exemplos, temos os lapsos de memórias, os atos falhos, né? E etc. O sujeito em psicanálise é o suposto que se articula como fala. O sujeito em psicanálise é o suposto que se articula como fala. E que depois é mobilizado através desta. É justamente o que eu falei, né? Primeiro ele fala, primeiro ele vai falar, ele vai expor, e a partir disso, né, ele será mobilizado. Dizer que ética está para além do bem na psicanálise, né? Ou seja, não é você estar ali querendo o bem, o bem, o bem, o bem. Não é que você vai querer o mal, gente, pelo amor de Deus. Mas é que você tem que deixar o paciente fluir, entendeu? Significa dizer que quando alguém busca análise, a pessoa do analista ocupa um lugar privilegiado, o de ser capaz de suprir a falta, de aliviar a angústia do ser, e que o analista em questão deve saber que há um engodo nessa situação. Ou seja,
Apesar de imaginariamente ocupar este lugar de ser capaz de fazer o bem, o analista precisa, de acordo com Lacan, colocar-se em segundo plano, pois o que está em questão é a emergência do sujeito. O que eu acho, o que eu penso, não é assim que a gente vai, sabe? A psicanálise é a cura através da fala. A cura vem através da fala, né? E é o paciente que encontra esses caminhos. Colocar-se em segundo plano, pois o que está em questão é a emergência do sujeito. Assim, Lacan afirma: certamente não fazemos parte daqueles que tentam amortecê-lo ou embotá-lo. É porque estamos insistentemente referenciados por nossa experiência cotidiana. Isso é um fato, né? Nós somos o que vivemos, né? Digamos assim, as nossas experiências. Se aconteceu algo não tão bacana com você, você não vai ficar rindo à toa, né? Então, assim, de certa forma, o analista tem que ter cuidado para que a sua perspectiva, a sua visão, não influencie o paciente a ponto de ele fazer algo porque você está falando, né? Vamos ser bem claros aqui. É como eu falei, volto a repetir, os caminhos que encontra ele. E a falta, gente, ela vai sempre existir, né? E só existe análise quando existe falta, quando existe uma questão, né? Ali a ser tratada, a ser olhada com atenção. Bom, é ético que cada analista, né? Vocês são mestrandos, vão formar novos psicanalistas. É importante que esse conhecimento seja repassado, né? É importante que cada analista investigue em sua análise. Lembra do tripé psicanalítico? Nós vimos isso também, né? Eu acredito que vocês tenham visto o tripé psicanalítico. Todo psicanalista ele precisa estar, né, sendo acompanhado por um psicanalista mais experiente, até para ajudar ali, né, na condução dos seus casos, dos seus pacientes, né? Ele precisa dessa supervisão, desse apoio, né? Lógico que sim, também. E é ético que cada analista, em sua análise, investigue, né, o seu desejo de ser analista. A ética na psicanálise propõe ao analista acolher. Com tudo isso, gente, que eu falei, que não é obrigação nossa, não é responsabilidade nossa trazer respostas prontas, fórmulas prontas, porque muita gente vende isso na internet, a solução perfeita, a solução rápida, o caminho mais curto. Mas esse não é o papel ético do psicanalista. O papel ético do psicanalista é acolher. Você vai acolher tudo, todos que vierem até você, né? Mas você não vai responder à demanda de ninguém, né? Você não vai responder, você não vai trazer soluções, né? Nunca responder à demanda que lhe é dirigida pelo analisando, pois a demanda é sempre de amor. O paciente pede por respostas que lhe encurtem o caminho. As pessoas querem isso, as coisas para ontem. Fato. Portanto, a psicanálise implica a renúncia à sugestão. A gente não está aqui para dar pitaco, né? A psicanálise implica na renúncia à sugestão, em favor de uma intervenção ativa. Não é que você vai ser omisso, não é que você vai só ouvir, só ouvir, só ouvir, senão o paciente daqui a pouco está fazendo queixa de você. Ah, aquele psicanalista, só eu falo, que chatice. Não é assim. Você vai fazer intervenção, mas você vai ser crucial, falar o que é certo na hora certa, no momento certo. Entende? Fazer intervenção assertiva, com o objetivo de fazer com que o paciente encontre, né, o que é próprio do seu desejo. É conduzir o paciente ao saber inconsciente, né? Aquele saber insabido. Quando você menos esperar o estalo na mente da pessoa, a pessoa
Ah, então é isso. Então, para acontecer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que agir assim e tal. Ele quem vai encontrar os caminhos. Nós estamos ali para acolher, para ser ouvido, para ser ombro, para dar as mãos, ser apoio, sempre, né? Mas é ele quem encontra o caminho. Segundo Kenneth, o princípio fundamental da abstinência, princípio ético e técnico, é o de que só há análise na medida em que a demanda e o desejo do analisando se mantêm satisfeitos. Se ele está satisfeito com tudo, qual a função de estar fazendo análise? Nenhuma, né? Isso é fundamental, pois o analista não deve responder infinitamente à demanda do paciente. O paciente é quem deve, após iniciar as sessões de análise, ser capaz de assumir o que ele deseja, de peitar a sua escolha, a sua decisão, né? Portanto, responder ao que o analisando quer, calar o desejo, e na análise o que se busca é fazer o homem tornar-se íntimo do seu querer, de seu desejo, e não responder à sua demanda. O que se espera é que o analista convide o analisando a deslizar em sua cadeia de significado, a falar sobre suas fantasias, e com isso o desejo aparece como resultado do trabalho da análise. O que se espera é que o analista convide o analisando a deslizar em sua cadeia de significado. O que é que permeia a minha vida? O que é que eu acho? O que é que eu penso? O que é que eu sinto? O que é que eu estou sentindo? E falar sobre isso, falar abertamente, né? Falar tranquilamente. Para isso, uma confiança tem que ser ali, né? Tem que ir sendo, né, instaurada, enfim, né, para que o paciente se sinta tão confortável em falar, né, porque ele sabe que o psicanalista vai ser ético, né? Então, com isso, o resultado, né, ele vai aparecendo ao longo do trabalho ali na clínica, né? Gente, a gente está conversando muito sobre a prática, né? Porque o nosso mestrado é em psicanálise clínica, né? Então, a gente está falando da prática mesmo em clínica, o nosso dia a dia, o que é que a gente vai encontrar, o que é que a gente vai lidar, como é que eu devo agir, como é que tem que ser dentro da clínica, dentro ali daquele ambiente, como é que eu vou formar os novos psicanalistas, como é que eles têm que agir, como é que eles têm que proceder, né? E a ética, ela perpassa tudo isso. Antes de tudo, tem que vir a ética, né? Que é, que no nosso caso aqui é uma ética para além da filosofia, né? Portanto, a ética em psicanálise está em não fazer promessas enganosas de sucesso absoluto sobre o mal-estar humano, né? Gente, muitas pessoas estão desesperadas. E uma pessoa que está sofrendo, ela é capaz de fazer tudo para aliviar aquele mal-estar, aquele sofrimento. Então, é nossa função, né? É nossa responsabilidade não fazer promessas enganosas ou absurdas, enfim, ou que aquele problema vai ser resolvido, enfim. Promessas enganosas estão bem longe da gente. Entretanto, a ética, observem, a ética na proposta de aliviar o sofrimento. Você não vai trazer respostas prontas, mas é lógico que é uma consequência da análise, né? O alívio daquele sofrimento, né? Quantas vezes a gente diz assim, ah, só de conversar com fulano eu fico melhor, só de conversar com fulano, fulano não é terapia, mas é terapêutico, né? Tá muito na moda essa frase, não é terapia, mas é terapêutico. Conversar com você, minha amiga, nossa, parece que tira um peso das minhas costas, né? Assim, porque a cura realmente ela vem só para quem acredita nisso mesmo, né? Só para quem é freudiano mesmo, assim, na veia. A cura vem através da fala, né? A ética na proposta de aliviar o sofrimento através do tratamento que visa a mudança de posição subjetiva pelo trabalho de modificação dos registros de satisfação funcionais. Ou seja, é de forma subjetiva.
naturalmente o paciente ele vai ali mudando de posição. Ele já não vai aceitando tantas coisas, ele já vai se posicionando de forma diferente, de forma subjetiva, gente. Porque a proposta da psicanálise é a reflexão, certo? É fazer o paciente refletir, né? É fazer ele passear ali sobre os seus devaneios, sobre os seus pensamentos, sobre os seus desejos reprimidos, as suas paixões reprimidas, né? Então, naturalmente, subjetivamente, melhor dizendo, essa modificação ela vai acontecendo. A questão ética. A questão ética, gente, ela pode ser entendida como uma questão que é inerente ao fazer analítico. Como eu falei, não tem como você desvincular. Não tem como você ser um psicanalista, você ser um mestre, um doutor, né, de respeito e não ser ético. É algo que, né, não tem como não estar interligado, né? O psicanalista, um bom psicanalista, né? Porque a gente vê muitas coisas por aí, mas um bom psicanalista, ele é ético, né? Ele é ético no seu fazer, no seu conduzir, né? Ali em todo o seu percurso ali analítico. E a falta de ética ocorre quando o analista se desvia do seu campo. Aí está o X da questão, né? Quando às vezes a gente nem percebe que está se desviando. É por isso que tem que ter a supervisão. Você está atendendo, você precisa ser atendido. Quem cuida precisa de cuidado, né? Então, assim, às vezes a gente, no afã de querer resolver aquele problema, de querer tirar aquele paciente daquele sofrimento, daquela dor, de trazer alívio, a gente quer trazer as respostas prontas. A gente quer a fórmula, a gente, ó, faça isso, e não é assim que funciona, né? Freud, em seus escritos sobre a técnica psicanalítica, principalmente, fala sobre o que poderia desviar o analista de sua função. O que pode ocorrer aqui por conta de ruídos na escuta, estejam atentos, gente, à escuta de seu paciente. Mas é atentos de verdade, estejam ali presentes de corpo e alma, né? O que pode ocorrer aqui por conta de ruídos na escuta devido a conteúdos próprios, né? Então, é importante a gente se esvaziar, né? Da gente mesmo, do nosso eu, da nossa, no momento da análise, né? É importante. A gente deixa lá o problema com o marido, com o filho, não sei quem lá. E no ato ali, no fazer analítico, no nosso divã, a gente, ó, a gente esquece que a gente está ali para. Tem que esquecer, né? Para educar, entendeu? Então, o que pode ocorrer aqui por conta de ruídos, né, na escuta devido a conteúdos próprios, é que o analista ele passe a agir como educador, como eu já falei, né? Então, sob a ótica da moral, né, com planos e anseios para a vida do analisando, deixando de ouvir o sujeito que está ali. Olha como essa parte é tão importante. Por conta de ruídos na escuta, devido a conteúdos próprios, devido ao que eu acho, que eu penso, devido à minha criação, devido, enfim, à forma que eu levo a minha vida, é que eu passe a agir como educador, né? E a gente tem que ter bem cuidado com isso aí, né? Sob a ótica da moral, com planos, anseios para a vida do analisando, deixando de ouvir o sujeito que está ali. Vocês estão conseguindo entender, gente? Vocês estão conseguindo compreender? Tá tranquilo? Tranquilo, pode seguir. Meu colega aí que deve estar, coitadinho, tá olhando neném novo. Ah, sim. Mas vai ficar gravada essa aula, né? Que bom. Eu espero que vocês desfrutem dessa aula. É uma aula que foi preparada com muito carinho. Eu estava muito ansiosa, aquela ansiedade, né? Gostosinha assim de fazer uma coisa pela primeira vez. Tá ótimo, pode continuar. E é isso. Vamos seguindo.
Dessa forma, ângulo, já está acabando, já está no finalzinho do slide, aí a gente vai bater um papo. Dessa forma, ângulo nos lembra que o que funda uma análise é, então, o desejo do analista, é a queixa. Eu quero isso, eu não quero mais isso. É o desejo, é a vontade, né? Então, é o que funda ali uma análise. E afunda cada vez em cada novo início de análise, pois o trabalho analítico, que seja ético, pretende que o analisante assuma uma postura ética na vida e afunda cada vez em cada novo início de análise, pois o trabalho analítico, que seja ético, pretende que o analisante, a pessoa que está sendo analisada, assuma uma postura ética na vida. Ou seja, não é você que vai ditar, não é você que vai dizer. Cada pessoa é que vai ali, né, assumir as suas posturas, gente, arcar com as suas escolhas, com as suas decisões, peitar as suas escolhas, né? Concluindo, podemos dizer que a responsabilidade do analista na cura existe, mas ela não é moral, ela é ética. Vocês conseguiram entender? O nosso papel, né? O nosso fazer analítico vai trazer a cura através da ética, mas não através da moral. E o que é a moral? Eu coloquei aqui no fundo para a gente refrescar a memória, né? Aqui do ladinho. Moral é um conjunto de regras, de costumes e formas de pensar de um grupo social, né? Que define o que devemos ou não devemos fazer em sociedade. Não é a gente que vai dizer isso, não é o psicanalista que vai dizer como fulano ou beltrano, cicrano, deve agir na sociedade. É ele, como está falando aqui em cima, é ele quem vai assumir a sua postura ética na vida. Bom, aqui tem as referências, né? Esse slide foi muito baseado em um artigo, né? Em outras pesquisas aí. É isso, gente. Vamos agora bater um papo. Deixa eu só fechar aqui o compartilhamento, porque eu quero ver vocês. Olha eu aqui, boa noite mais uma vez. Tudo bem, querida? Deixa eu ver aqui, eu quero ver os rostinhos de vocês. Vocês estão bem? Tudo bem? Ótima aula. Bem com vocês? Tudo Espero bem. que vocês tenham gostado. Eu falo um pouco rápido, viu, gente? Mas Foi muito esclarecedora. a gente ainda tem um tempinho para bater um papo, para dialogar, para discutir um pouco mais sobre esse tema, que é um tema. Essa disciplina é uma disciplina um pouco densa, né? Sim. É uma disciplina com muita coisa. Eu procurei enxugar o máximo e trazer Uhum. para vocês de uma forma bem sucinta, de uma forma bem lógica, bem prática mesmo, porque a gente precisa da teoria, a gente precisa. Só que a prática ela é muito importante, muito importante. O fazer, o dia a dia, é de suma importância. Então, a nossa função, como eu estava falando, não é trazer respostas prontas para ninguém, né? É ético da nossa parte permitir que os desejos, eu falei, os devaneios, os pensamentos, as vontades das pessoas, elas possam se expressar livremente. Eu faço isso em terapia, vocês acreditam? O que vem na minha mente eu falo, sendo certo, sendo errado, porque é o que está no meu inconsciente. E a partir dessa fala, dessa reflexão, é que a gente vai mudando nossa postura. Intuição, né? Pela intuição também. Intuição, exatamente, e é de forma subjetiva, mas é importante a gente ter cravado na nossa mente, no nosso fazer analítico, no nosso dia a dia, que não é nossa função trazer respostas prontas. Traga o seu amor em 7 dias. Não existe isso, gente, não existe. Eu fiz uma brincadeira aqui, mas
A gente não pode vender isso. Não é ético da nossa parte. E, Débora, eu estava analisando, agora que a gente está dentro do, né? A gente tá indo para o caminho para cliente, né? Sim, A maioria tem um perfil muito contrário a nós que somos terapeutas, porque eles acham que é só enrolação, muita terapia para enrolar a pessoa para estar ganhando dinheiro, entendeu? Eu tenho visto muito paciente que eu tenho conversado com sim. eles, que eles falam assim, Uhum. mas eu fiquei tanto tempo com a terapeuta, não resolveu nada, minha vida só era conversar com ele. Então, assim, eu acho que é necessário a gente estar mudando esse perfil, né? Sim, Realmente trazer de uma forma mais, eu falo assim, profissional, para estar dando realmente, não é que está dando resultado, mas também sim, levar uma luz para esse paciente, né? sim. É o que eu... Mas é como eu falei. Como é seu nome, querida? Sofia, Sofia. Prazer, viu, Sofia? Obrigada por sua interação aí. Olha obrigada. só, o psicanalista, o nosso método, a nossa ferramenta de trabalho é a associação livre, né? Hoje em dia a gente não usa mais a hipnose, por exemplo, Uhum, né? é, A gente trabalha com a fala. sim, Não é que no nosso divã a gente vai ficar só escutando. certo. Uhum, Nós vamos fazer a intervenção, as intervenções necessárias no momento certo, na hora certa, no momento crucial, certo, não de uma forma precoce. sim, certo, Depois eu queria que vocês, porque agora é o nosso próximo encontro, é uma outra disciplina já, né? certo, Mas eu queria deixar esse exercício e confiar que vocês vão em algum momento fazer, certo, sabe? É ler novamente o slide com calma, é analisar, né? Eu estou aí no grupo, podem lançar suas perguntas, podem falar, não sei se é permitido falar no privado, mas é, assim, se não for, vocês conferem com o professor, tá, Dr. Manuel Reis, um maravilhoso, um querido, foi meu professor, inclusive, hoje é meu colega de trabalho. Então, assim, eu queria que ficasse isso, que vocês refletissem sobre isso, meditassem, né? certo, Porque, assim, a nossa intervenção ela tem que ser uma intervenção ativa. Eu digo isso porque eu levo a psicanálise também, como eu falei, eu atuo em duas escolas, né? Uma como eu atuo no setor psicopedagógico, né? Porque eu já estou no finalzinho concluído, e tem outras especializações, né? Autismo, essas coisas assim, que está muito em alta agora. Muitas sim, crianças, né, com várias questões. Então, demais, assim, eu estou à frente desse setor em uma das escolas, e na outra escola eu atuo como coordenadora pedagógica. Então, assim, eu tenho que ter olhos atentos e não fazer é mais ou menos como a psicanálise. Eu tenho que fazer uma intervenção, mas eu não posso fazer uma intervenção precoce. Eu não posso dar um relatório precoce, sabe? entendi, Então, assim, a psicanálise, gente, é uma coisa maravilhosa, é uma ferramenta incrível, incrível, né? Melhora em tudo a nossa vida. Então, assim, a gente tem que agir com ética, como a Sofia falou, agir com ética, sermos profissionais, e sempre valorizar o nosso trabalho, logicamente. Já chegaram várias pessoas, não gostei do o método da psicanálise, porque o psicanalista só ficava lá parado ouvindo. Ser psicanalista não é isso. A pessoa está pagando. A pessoa está ali no afã de resolver o seu problema. Só que aí entra a nossa responsabilidade, não trazer respostas prontas, não trazer respostas precoces, né? Mas levar o paciente a mudar subjetivamente a sua postura, o seu lado, o seu papel. Entende? Para ser assim, tem que ser um bom psicanalista. Eu acredito que aqui na AMA, né, no Instituto Manuel Reis, só tem especialista incrível. Então é isso, gente. Vamos interagindo, vamos bater um papo. Vamos lá. Tavares, Marlene, Rosineide. Vamos lá. Boa noite, professora, colegas. Boa É, é, inter- noite. é interessante que as pessoas pensam que a gente tem
tem um pré-prompt, né? Tipo, um pozinho mágico, que elas vão sentar, a gente vai ouvir, e de repente elas vão sair ali com todas as respostas. E acaba que sendo frustrante na maioria das vezes, porque, como a senhora mencionou, quem busca trabalhar com ética e principalmente com responsabilidade sabe que não existe um caminho pronto para tais coisas e que varia de pessoas para pessoas. Até encontrar uma resposta definitiva ou algo que não seja tão definitivo depende mais do analisando do que do próprio psicanalista, né, na sua função. Então, hoje, infelizmente, a Sofia até citou aí que, infelizmente, acaba sendo um pouco manchada a profissão, porque tem pessoas que oferecem, eu não sei se ele já tem algo pronto ou vendem uma ilusão, algo que não existe, e no final de tudo não trabalha com a ética, a verdadeira ética moral, acaba não sendo transparente na realidade como tem que ser. E infelizmente a gente acaba sofrendo um pouco, principalmente a gente que está chegando agora. Vocês estão me ouvindo Sim, bem? Estou falando um sim, pouco mais porque eu estou com a estamos te recém-nascida, ouvindo. Ai, alguns que dias de bacana. casa. Deus abençoe. Amém. Então, o que é que acontece? Para a gente que está chegando agora, é muito difícil adentrar o mercado, porque quando a gente vai contactar pessoas, começa a mostrar o nosso portfólio, quando a gente vai para as ruas, quando a gente começa dentro do marketing, acaba que a gente, na maioria das vezes, não tem uma resposta positiva, porque, como a Sofia mencionou, por causa de pessoas na área que acabou manchando, justamente como a Muito, senhora concordo. levando, como se estivesse levando uma resposta pronta ou definindo algo que de fato não é. Não, que isso tem solução. E na maioria das vezes não tem. A gente sabe que no final de tudo sempre haverá problemas e Sempre no haverá final falta. sempre Tá lá no haverá slide. problemas e faltas, porque mesmo que a gente venha suprir uma hoje, amanhã, se não existir, vai existir outra. Então, vendem por aí um remédio pronto e acaba que para a gente, eu menciono, peguei até o ponto de partida de Sofia, porque tem sido complicado. A senhora até mencionou que está em duas escolas, inclusive eu tive em conversa com o professor. Ô, gente, perdoe-me viu, se eu estiver ultrapassando o tempo. Não, tá Inclusive, eu tranquilo. comentei com o doutor, o professor Manuel Reis, que eu tenho tentado aqui uma vaga nas escolas daqui, inclusive estou esperando sair o edital e etc., mas infelizmente está até complicado, porque, principalmente aqui na região, acabou que alguns psicólogos mancharam a profissão, alguns Sim, terapeutas mancharam a profissão aqui, e hoje é muito difícil, sabe, ter essa credibilidade justamente por causa é. dessa moral de senso e de responsabilidade de alguns. E eu te digo mais, nós, enquanto psicanalistas, precisamos de fato nos unir. Porque os psicólogos, eles têm o CRP, que não vou falar nada para não me comprometer, mas tem o CRP. A gente tem o nosso número também, mas as pessoas, né, ficam. A gente sabe, gente, vamos ser sinceros, essa é a verdade, entendeu? Mas a gente não pode se deixar levar. Entendeu? Eu sou psicanalista com muito orgulho, sou mestra e doutora em psicanálise com muito orgulho, entendeu? Procuro agir eticamente. Não é fácil, a gente erra, é muito difícil. Eu falei do que é ético para a gente fazer, mas às vezes não é fácil, não. A gente deixar a nossa vontade, o nosso ego, o nosso que a gente pensa, deixar de lado, neutralizar. E como é que neutraliza? Não é fácil. Não é? Às vezes a gente quer dar um pitaco na vida da pessoa, larga esse homem, mulher, pelo amor de Deus. Né? Às vezes a gente quer logo dar um saculejo na pessoa para a pessoa se resolver, mas não. A gente tem que deixar a pessoa, né, e agir eticamente. Agora, assim, voltando um pouco, a gente não pode se deixar balançar, não. Entendeu? Eu sou psicanalista, como eu falei, eu não canso de dizer, tenho muito orgulho da profissão, sabe? A cura pela fala, gente, é surreal. Uma pessoa se libertar de um trauma, de um vício, de uma dor, né? Imagine só pelo fato de ser atendido, acompanhado por você, Tavares, por você, Sofia, a Marlene, Rosineide. Imagine.
Então é incrível, gente, é incrível, é maravilhoso, sabe? Mas algumas portas se fecham, sim, devido a alguns não éticos, né? Mas existem caminhos, existem possibilidades, né? Freud foi um cara foda, né, gente? E os percussores nem se fala também, né? Então, assim, se a gente, eu acho que o nosso dever mesmo é se apropriar, né? Meu sonho ainda é, quem sabe, um dia viver só de psicanálise, porque é algo surreal. Então, assim, a nossa função é se apropriar, né? Quais são os temas bases, os conteúdos bases, né? Assim, que são fundamentais. Eu como mestra, eu como doutora, ok? Eu falo isso para vocês, gente, mas eu me incluo também, porque eu não sei tudo. Eu não sei tudo, né? Então, assim, o que é que eu preciso saber? Eu tenho que dominar isso. Eu tenho que chegar no espaço e saber, né? Falar, entender, né? Chegar uma demanda para você e você, se você não souber como levar, não souber como fazer. Então, assim, o máximo que a gente puder absorver os conteúdos, entender, se aprofundar, é importante, Eu tenho né? estudado muito, né? Além, do que está aqui, eu ainda estudo mais. Então, e tenho conversado com vários outros terapeutas também, e tem uma amiga Uhum. até que é psicóloga e psiquiatra também. Então, o que elas falam assim, é isso, falou assim, a gente tem que unir todo mundo, porque um vai depender do Sim, outro. Porque tem casos e que não, não não é tem isso, terapeuta, né? Que o psicólogo é melhor que a gente. Não tem não. isso. É porque tem casos que a gente sabe que a gente tem que direcionar para o psiquiatra. Tem casos que Sim, a gente lógico. sabe que tem que ter um psicólogo, né? A Então a gente gente não tem medica, viu, gente? É importante, isso bem lembrado, Sofia. A gente não é, medica, não, viu? Ninguém vem não, para cá pois é, querer um porque remedinho que a gente não dá, não. então eu acho que o papel da gente é ter essa consciência e estar direcionando realmente o paciente para o devido tratamento, Encaminhar. né? É sobre isso. Fazer os encaminhamentos corretos. Ô, Débora, chegou um pessoal meu aqui agora de viagem, e eu quero te Sim. agradecer aí, Ô, mas eu vou Marlene, ler, Sofia. tá bom? Tá bom? Muito obrigada pela participação, viu, gente? Valeu, papai, tô gostando de Vamos ver. continuar aqui. Cadê Marlene, Rosineide? Obrigada, Sofia. Tchau, tchau, Valeu, gente. querida. Obrigada a você. Obrigada aí, viu, pelo seu tempo, seu Prazer. estudo. Agregou muito pra gente. Obrigada. Cadê Marlene, Rosineide? Vamos interagir um pouquinho. Será que elas estão me escutando? Teve mais alguma parte, Tavares, que chamou sua atenção, que você queira comentar? Professora, na verdade, só essa questão mesmo da ética, porque é o que tem mexido comigo, principalmente aqui na região. Essa questão da unificação é muito difícil, pelo menos aqui na minha região, tem para mais de uns 5 a 8 psicanalistas que eu conheço, e acredite, poderia ser melhor, né? Sim, E essa falta de desunião é terrível, terrível. E isso acaba prejudicando, né? De certa forma, sim, fato. muito De onde você é, Tavares? o Massari, Ah, pertinho, pertinho. Eu sou de Salvador, pertinho. Salvador com Massari. E aí, essa falta de ética, essa questão de não compartilhar, essa questão de não se juntar, é muito, muito chato isso. E aí, quando você tenta entrar em um ambiente ou você vai ali concorrer a alguma vaga, e aí alguém chega, não, porque eu já tenho mais tempo, e enfim, né? Essa questão da ética. É por isso que eu mencionei, toquei nesse assunto, porque de fato, infelizmente, é o que acontece. Tanto essa questão de falta da ética com o respectivo cliente ou o analisando, quanto a gente, né? Direcionado a gente mesmo. Verdade. Mas não desanime, Tavares. É, é uma profissão muito linda, sabe?
e em algum momento a gente vai fazendo conexões, a gente vai, né, caminhos da vida. Eu acredito muito nisso. A vida vai colocando pessoas no nosso caminho, às vezes sem a gente nem esperar, né? E daí uma porta vai se abrindo aqui, outra ali. As coisas acontecem muito assim para mim, porque eu acredito nisso, entendeu? Então, é muito sobre isso, tá? Marlene e Rosineide, tudo bem. Que bom que vocês estão aí ouvindo, né, e participando. Eu sigo aqui à disposição, se vocês quiserem mandar dúvidas, perguntas depois. Se for surgindo, né, vocês estiverem ali com slide e quiserem, professora, não entendi muito bem isso, eu costumo falar não esclarecer, mas sim escurecer. Mas o significado é o mesmo, viu, gente? Eu quero entender mais sobre essa questão, sigo à disposição, tá? E é sobre isso, ser ético para além da filosofia, né? Para além do certo e errado. Dentro da psicanálise, a gente tem que manter a neutralidade. Ah, eu acho que isso é certo, ah, eu acho que isso é errado. A gente não acha nada. A gente está ali para ouvir as demandas, as queixas, entender os desejos ali, né? O inconsciente mesmo da pessoa. A gente entende que o inconsciente é a verdade. E como é que a gente capta isso? Através da fala. A gente tem que ser perspicaz a ponto de pegar, entender, pegar aquele gancho e ó. E aí você vai juntando com o que o paciente falou num dia, com o que ele juntou, com o que ele falou no outro dia, e aí no momento certo você vai lá e faz a intervenção correta. Não é ser passivo a tudo. Ser psicanalista não é você sentar e ouvir apenas. Você vai fazer as intervenções, mas no momento certo, no momento chave, no momento crucial. E fazer com que ele sozinho mude de postura, né? Se torne um sujeito ético, né? A partir do ponto de vista dele, entendeu? Então, é nossa função não prometer nada. Ah, quanto tempo a sessão vai durar? A gente tem uma estimativa, a gente faz assim uma estimativa, né? Ah, 6 sessões, 8 sessões, mas depende muito. Às vezes a queixa da pessoa pode não terminar em 8 sessões, né? O desejo dela pode não ser atendido em 6 sessões, em 7 sessões, mas assim, sempre vai existir uma falta. Não adianta o ser humano ele tentar. A falta tá aí, gente, é inerente à condição humana, a gente nunca está satisfeito, né? O rico cada vez quer ficar, né? Enfim, são várias questões. Esse tema, a nossa disciplina é uma disciplina que daria para a gente ficar aqui discutindo por bastante tempo, mas o nosso tempo, eu acredito que já vai, né, se finalizando. A gente teria aí 1 hora de aula, né? E mais 30 minutos de, de interação. É isso, gente. Estou muito feliz pela oportunidade, fiquei muito honrada, né? Tava com um friozinho na barriga, que sempre dá, né? Uma coisa assim, primeira vez. Eu trabalho muito com criança, com adultos, assim, uma palestra ou outra, mas não é nada assim, aula. Então a gente já fica, né? Ensinar para criança é uma coisa, para adulto é outra. Mas assim, a aula foi muito tranquila. Acredito que a real essência, assim, do que eu queria passar para vocês, eu consegui, apesar de ser muita coisa, sabe? Mas aí a gente vai digerindo aos pouquinhos e entendendo, e é isso. Freud, ele já fazia essas reflexões sobre ser ético, né? Há uma diferença de ética e de moral, né? Nós podemos ser ético, né? Mas ali ditar como a pessoa tem que viver, né? Ali a moral da pessoa, como a pessoa tem que viver em sociedade, como a pessoa tem que se conduzir, como que a pessoa tem que se portar frente a tal situação, outra situação, aí já é com o paciente, aí já é com ele. Nossa função é fazer com que eles deslizem ali sobre, né, os seus declínios e vontades. Tem algo mais a acrescentar, Tavares, Marlene? Se quiserem escrever, tá? Eu posso ler aqui, Rosineide. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat.
Quanto a mim, não, professora. Quanto a mim, muito esclarecedor. A aula foi muito boa. Foi muito resumida mesmo, deu para entender bastante, como a Sofia mencionou. E, de fato, como eu já tinha mencionado, a questão, né, da ética, isso é essencial. E demais para mim é isso aí. Obrigado, viu? Obrigada. Rosineide, muito obrigada pela sua presença. Marlene, agradeço também. Professor Dr. Manuel Reis, o senhor quer fazer algum acréscimo? Quer falar alguma coisa? Agradeço ao Instituto Manuel Reis, ao setor AMA. Estou muito feliz em compor a equipe, muito satisfeita, muito honrada. Pretendo honrar também as próximas disciplinas e desenvolver com muito empenho. Professor Doutor Manuel, o senhor quer acrescentar algo? Não, minha excelente. Boa noite a todos. Ednei, Marlene, Rosineide. Nós até nessa oportunidade nos lamentamos, né, pela a perda da irmã da nossa querida estudante Marlene e praticamente nossa psicanalista, né? Ela está fazendo mestrado, já é psicanalista, mas seja confortada, minha excelente, tá bom? Minhas Ótima condolências. aula, doutora Débora. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Boa noite a Obrigada, todos. doutor Marlene, e minhas condolências. Que Deus te conforte, querida. Meus sentimentos, Marlene. Podemos encerrar então, professor? Sim, minha excelente. Fica à vontade. Gente, eu agradeço, viu? Uma boa noite para vocês, bom descanso, um bom final de semana. Que 2025 seja um ano repleto de bênçãos para todos nós. Muita saúde para sua filhinha, viu, Tavares? Amém. Amém. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Uma boa noite. Tchau, tchau, professora. Tchau, tchau, colegas. Tchau, professor. Excelente final de semana a todos.